Olá, graça eterna, paz eterna, filhos do eterno, do soberano, filhos escolhidos, filhos predestinados, comprados lá na cruz por bom preço. Elias Santos, com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Amados, eu quero estar trazendo uma mensagem neste momento, mensagem do Evangelho da Graça Eterna, uma mensagem eterna. Amém, amados? Eu quero estar trazendo a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 1. Quero ler o verso 4 e verso 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor, em outras traduções, em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, amados, eu quero falar sobre eleição, né? Quero falar sobre eleição. A eleição de um Deus que escolhe seus filhos. Um Deus que tem tudo no seu controle, que nada foge da vontade dele. Ele escolhe antes da fundação do mundo, escolhe seus filhos, vem à terra, assume um corpo e paga um alto preço pelos seus filhos. Isso é o evangelho da graça eterna. Isso é o evangelho do descanso. Você saber que você foi escolhido, não pelos seus méritos. Que mérito o ser humano tem ou teria para que um Deus o escolhesse? Se fosse para escolher, nem você escolheria você, nem eu me escolheria. A gente sempre costuma ouvir que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? Sempre a gente pensa que o vizinho está vivendo uma vida melhor do que a nossa. Sempre tem esse pensamento na mente. Então você mesmo não escolheria você. Mas o próprio Deus, o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele te escolheu, me escolheu, nos escolheu. Hoje eu recebi um depoimento, um relato, um depoimento de uma irmã que renovou minhas forças para continuar pregando, ministrando o Evangelho da Graça Eterna. Ela disse: abençoado Elias Santos, ela dizendo: eu era uma pessoa triste,
uma pessoa amargurada, uma pessoa que brigava com Deus, questionava, né? E ela se achava uma pessoa totalmente distanciada da graça de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus. Ela disse que ela tinha muitas dores no seu interior. Jamais o médico poderia passar um medicamento, mas ela disse que quando ela ouviu o Evangelho da Graça Eterna, ela se libertou de todo esse trauma, de tudo isso que, como filha, ele distanciava do pai. E ela relatando nas suas palavras que ela foi curada, ela não se sentia amada, não se sentia acolhida por Deus. Depois, quando ela ouviu o Evangelho da Graça Eterna, ela se sentiu amada, ela se sentiu escolhida, como a própria palavra que nós lemos, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Então, ele nos elegeu abençoados. Ele nos escolheu para que fôssemos santos. Santos porque ele é santo, nosso Pai é santo, nós somos santos. Não por mérito nosso, não esta carne, porque mesmo o próprio Deus tendo controle desta carne, mas essa carne ela não se converte, ela é corruptível. Um dia receberemos um corpo incorruptível, mas esse corpo é corruptível. Esse corpo não se converte. Então, devido a essa natureza humana, muitos que não conhecem o Evangelho da Graça Eterna se tortura, se culpa, fica 24 horas se torturando, querendo agradar a Deus, querendo fazer algo que nunca vai conseguir, porque esta carne, ela não se converte. Deus tem o controle, tem o controle. Nós temos o próprio Espírito de Deus, a essência de Deus em nós, que nós sabemos que é uma luta constante da carne com o Espírito. Por isso que nós sempre estamos nos alimentando da palavra eterna, do Evangelho eterno, da graça eterna. Então, ela dando esse depoimento, isso renovou as minhas forças para continuar pregando o Evangelho da graça eterna. Então, amados, é importante entender que Ele nos escolheu, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos diferentes. Diferente em quê? Abençoado Elias Santos. Diferente nas nossas atitudes, diferente na nossa maneira de enxergar as pessoas, de enxergar, de enxergar toda, todo o contexto
de entendermos que o mérito é do nosso eterno, do nosso eterno Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que mesmo eu sendo fraco, mesmo você sendo fraca, mesmo você sendo fraco, nós sendo fracos, ele é forte. O poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. O próprio apóstolo Paulo, ele declara, quando estou fraco, me sinto forte, porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É o próprio Deus, é a essência de Deus que é manifesta nos filhos, nos dando essa certeza do que ele fez é eterno, é para sempre. O que ele fez, abençoado Elias Santos, ele salvou para sempre. Tudo que ele fez na cruz foi para sempre. Com a única obração, ele aperfeiçoou para sempre. Santificou os seus, salvou para sempre, perdoou para sempre, santificou para sempre, justificou, libertou, tirou a condenação. Tudo que ele fez foi para sempre. O evangelho da graça eterna não é um evangelho paliativo, não é um evangelho transitório como a própria lei era transitória. O evangelho da graça eterna é um evangelho eterno, como o nome já diz, eterno. Tudo que o próprio Deus fez na cruz foi para sempre, porque paliativo, transitório, era a lei, estava enferma, dependia de sacrifício de animais. Aquilo era transitório, era passageiro. A graça, o evangelho da graça eterna, ele é eterno, porque traz aquilo que a essência do próprio Deus, do que ele fez para sempre. Do que ele fez. Não que o homem fez, não o que o homem fez ou tá fazendo, tentando fazer. Não. O que o homem fez ou deixou de fazer, isso é passageiro. Todo sacrifício humano não tem valor algum. O único sacrifício, a única obração eterna para sempre, foi a obra do Cristo, a obra de um Deus que vem à Terra e de um Deus que vem à Terra e se faz ovelha, se faz, ele mesmo se faz o próprio cordeiro, ele se faz cordeiro para derramar seu sangue lá na cruz, para sofrer, para padecer, para se tornar maldito, porque todos que eram colocados na cruz, no madeiro, era maldito. E o próprio Deus se torna maldito para tornar seus filhos benditos, para libertar, para purificar, para salvar, para justificar, para perdoar. O evangelho da graça eterna é o evangelho que frisa o que aconteceu na cruz. É o evangelho da cruz. Não o madeiro em si, mas o que aconteceu ali ficou cravado na cruz. Como o próprio Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras, suas machucaduras, os seus filhos foram sarados, curados, restaurados, santificados, justificados, perdoados. Então, amados, é uma escolha de Deus, é uma escolha do Eterno. Ele escolheu antes da fundação do mundo. Não existia o mundo ainda, ele não tinha criado nada ainda. Ele já havia escolhido seus filhos do passado, do presente e do futuro. A escolha dele foi para sempre. Passado, presente, futuro. A palavra nem saiu à boca
Já está escrito no Salmo 139, 4. A palavra nem saiu a boca, ele já sabe o que os seus filhos vai falar. Então, amados, é um Deus zeloso, é um Deus que tem o controle. Não é um Deus que pede ajuda à criatura. Como é que o Criador vai pedir ajuda à criatura? Como é que um Deus Criador vai pedir opinião ao Criador? Ou melhor, perdão, como é que o Criador, um Deus Criador, vai pedir opinião à criatura? Pode, a massa, pode, a massa, é, e ir de encontro ao oleiro, pode a pintura ir de encontro ao pintor, de forma alguma, né? Ele é o Criador, então ele pode de uma só massa, ele fazer como ele fez vaso para a honra e vaso para a desonra, foi ele que fez. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, amados, como também nos elegeu no plural, elegeu seus filhos, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, para ele mesmo, segundo a vontade dele, segundo o beneplácito dele, a sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo no amado. Olha só, amados, ainda nas cartas do apóstolo Paulo, agora aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 28 em diante diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que dos filhos, daqueles que amam a Deus. Os filhos amam o Pai. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, nós fomos chamados, escolhidos. 29. Porque os que dantes quer dizer antes, como nós lemos lá em Efésios 1, 4, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A obra completa, a obra do Criador, a obra do soberano, do maravilhoso, do conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A obra é completa. Então essa irmã, ela falando, eu não conhecia, eu não entendia. Eu conhecia a religião, pagar preço, dar tudo que eu tenho, dar tudo que tinha, né? Ela conhecia o sacrifício humano, né? Ela conhecia a religião, ela não conhecia o evangelho eterno da graça eterna. O evangelho do descanso, da paz, onde os filhos descansam. Já pensou uma pessoa que está sempre lutando, aquela pessoa não tem paz. Quando o evangelho da graça eterna chega até os filhos descansam, porque ele diz, não é a minha vontade, é a vontade do Pai. Não é para quem corre, não é para quem corre, não é para quem quer, não é para quem corre. É a vontade dele, é a vontade soberana dele. Porque quanto mais
um filho tenta fazer algo para se aproximar do pai, é um sacrifício em vão. Porque não depende de quem quer, não depende de quem corre. Se fosse assim, se fosse assim, o poder de Deus seria limitado. Mas o poder de Deus é ilimitado. Então é Ele que traz. João 15,16 diz: não escolheste vós a mim, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então não é a nossa vontade, é a vontade do Pai, não é a vontade do Filho, é a vontade do Pai. É a vontade do soberano, do maravilhoso. Olha aqui, João capítulo 15, verso 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Então, não foi eu, não foi você, não foi os filhos que escolheu o Pai. Foi o Pai que escolheu os filhos. Escolheu, predestinou antes da fundação do mundo. Então, amados, é importante entender. O Evangelho da Graça Eterna é o Evangelho do descanso. Então, essa amada irmã, ela disse: hoje eu descanso, abençoada Elias Santos. Eu descanso porque eu sei que a obra já foi feita, o tetelestai já foi consumado. Aí muitos dizem assim: ô abençoado Elias Santos, se tudo já foi feito, se os filhos já estão perfeitos, os filhos já estão salvos, então o filho pode fazer o que quiser, porque já está garantido, já tá, a obra já está feita. Não é por aí, abençoados, não é por aí. Não é esse raciocínio de menino. O apóstolo Paulo, ele disse: quando eu era menino, fazia coisa de menino. Então não é esse raciocínio de menino. O filho escolhido de Deus, ele não vai ter prazer nas coisas que não agradam o pai. Os filhos, ele vai ter prazer naquilo que agrada o pai, naquilo que glorifica o pai. Ele vai ter prazer em amar, ele vai ter prazer em perdoar, ele vai ter prazer naquilo que agrada ao pai, não naquilo que desagrada. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Tudo é lícito, né? Mas a natureza de um filho de Deus, a natureza eterna de um filho de Deus, a natureza dele não é a natureza de cair e ficar prostrado. A natureza humana, a carne, ela pode até, meu avô dizia que o passarinho pode até fazer o ninho, não, ou melhor, perdão, ele pode até posar, mas ele não pode fazer ninho. Meu avô entendia muito de agricultura, então ele falava essas linguagens, né? O passarinho pode até posar, mas não pode fazer ninho. Então pode até vir um pensamento na mente de um filho, um pensamento mau, mas ele jamais vai colocar aquele pensamento em prática. Vem na teoria, mas ele não vai colocar em prática. Por quê? Porque ele tem a essência do Pai. Ele tem a essência de Deus. Pode cair, está nesse corpo ainda, mas não vai ficar prostrado. Jesus Nazareno falando sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu de casa, né? Caiu, mas ele não ficou prostrado. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então ele se levantou, o pai deu. Ele não ficou prostrado, não tem prazer na, nas coisas do mundo, não tem prazer nas coisas que não condiz de um filho, porque
os filhos parecem com o pai. Nós lemos aí, vou botar para Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, como também nos elegeu nele. Ele não nos elegeu mérito nosso, nos elegeu nele, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 5. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo. Tudo que ele fez com os filhos foi segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Foi nele, não foi em nós. Não é mérito humano. Então, amados, o filho jamais... O filho, ele pode... O apóstolo Paulo, ele, em 2 Coríntios, ele... 2 Coríntios, capítulo... Deixa eu ver se eu não me engane. 2 Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, né? Capítulo 11, e o versículo 23 em diante, né? Fala de tudo que ele sofreu. O apóstolo Paulo sofreu açoite, sofreu prisões, né? Foi açoitado várias vezes, naufrágio, sofreu muito, perseguição, perigo, passou fome, sede, mas em nenhum momento o apóstolo Paulo, ele se afastou do pai. Não tem como um filho se afastar do pai. Em nenhum momento, tudo isso que ele passou para anunciar o evangelho da graça eterna. Então, um filho, ele sofre, ele é perseguido, ele passa fome, como o apóstolo Paulo passou fome, sofreu perseguição, tudo que você pode imaginar, o apóstolo Paulo sofreu, mas isso aí, cada dia mais, ele se fortalecia mais. Um filho, ele não está com o pai por interesse. Não, nós não adoramos a ele por aquilo que ele vai fazer, mas por aquilo que ele já fez. Quando aquele que um dia esteve conosco e hoje não está, porque não era filho. Ele estava lá por interesse, algum interesse em alguma coisa. Conseguiu, foi embora. Ou talvez não conseguiu, vou embora, não conseguiu o meu interesse, o meu objetivo. O filho não, o filho sofre. O filho sofre, como o próprio apóstolo Paulo, né? Como nós açoite, prisões, perigo, né? Foi vendido pelos seus judeus, né? Sofreu dos judeus açoite, né? 3 vezes foi açoitado, foi apredejado, sofreu naufrágio, né? Várias situações ele padeceu, fome, sede, frio, nudez. Mas em nenhum momento ele se afastou, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados. Nada pode nos afastar do nosso Pai querido, nosso Pai amado. Tudo que acontece, um filho, ele se aproxima mais do Pai, na dor, no sofrimento. Tudo coopera para o bem-estar daquele que ama a Deus. Tudo coopera. A nudez, a fome, o perigo, a espada. E ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz lá em Filipenses. Ele diz, o apóstolo Paulo,
em Filipenses capítulo 4, olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz. Olha. Regozijai-vos sempre no Senhor, 4:4. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes a vossas petições sejam tudo conhecidas diante dele, por oração e súplica, em ação de graça. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai o que também aprendeste, recebeste e ouviste de mim. Isto fazei, e o Deus de paz será convosco. E o Deus de paz será convosco. O Deus de paz é comigo, é com você, é conosco. Amados, ele diz aqui, olha, o 11, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Com o que tenho. 12, sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, olha só. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade, olha só. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, o apóstolo Paulo, ele sabe, ele traz as marcas do evangelho da graça eterna. Ele traz as marcas. Ele foi esbofeteado várias vezes, porque o apóstolo Paulo, foi criado aos pés do maior teólogo, o maior religioso daquela época, Gamaliel. Várias cidadanias, um homem preparado, um homem culto. Ele poderia ser soberbo, mas o que ele diz? Eu tenho isso por esterco. Esterco. Eu me alegro hoje em fazer a vontade do meu Pai. No final de tudo, ele diz, acabei a carreira, guardei a fé. Sofreu, o homem trabalhava fazendo tenda, ele socorria os órfãos, as viúvas, ele tinha o amor em fazer a vontade do Pai. Ele não fazia a vontade do Pai forçado, quando alguém faz, quando alguém cobra cachê, quando alguém canta, cobra um cachê. Isso não está fazendo a vontade do Pai. Quando alguém, para ministrar, recebe cachê, não está fazendo a vontade do Pai. Aí você pode dizer, o abençoado Elias Santos, mas o trabalhador não é digno do seu salário? Mas isso aí é as consequências, não é que você visa lucro, não é que você visa financeiramente. Você é adoração, é essência adoração. Para toda ação tem uma reação. Então isso é as consequências. O salmista disse, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo nem sua descendência me diga um pão. Então se você é chamado, você foi chamado por Deus para pregar a palavra, para ensinar, você não vai mendigar um pão. Deus vai te dar, mas não visar aquilo ali, né? Não colocar aquilo em primeiro lugar. Se não me pagar, eu não vou, né? Porque é o que a gente vê hoje aí, né? Então o apóstolo Paulo, um filho verdadeiramente, eu dando o exemplo do apóstolo Paulo, um filho, ele não visa lucro, né? Porque sabe que tudo isso aqui da terra é passageiro. Ele diz, posso estar abatido,
né? Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar fome, eu posso não ter veste, eu posso estar doente, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Romanos, voltando para Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 31 em diante, diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né, amados? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, pelos filhos eleitos, por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha aí, escolhido de Deus, filhos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. É Deus, foi Deus que justificou. Deus salvou, Deus santificou, justificou, perdoou, inocentou, tirou a condenação, Romanos 8:1. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha aí, amados. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jamais nada, 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 nada poderá nos separar. Nada pode separar o pai do filho. Nada pode separar o pai dos filhos. Amém, amados? Então, o que ele fez, a escolha dele, antes da fundação do mundo, a eleição, a escolha, a predestinação, foi eterna, foi para sempre. Filho não deixa de ser filho. Isso aí é uma das maiores certezas. Então, essa irmã, ela disse: hoje eu tenho certeza que a minha carne, ela dizendo que a carne dela não pode atrapalhar a intimidade, o elo que ela tem de filho com Deus. Nada. Porque como é ruim, como é desgastante você não ter conhecimento da verdade. Você pensar, eu fui em uma praia, isso me separou do meu pai. Porque eu fiz isso me separou do meu pai. É desgastante, é terrível. Você está lutando com uma luta que você nunca vai vencer. Você lutando contra essa carne, você nunca vai vencer, abençoados. Porque essa carne não se converte. Mas o evangelho da graça eterna traz paz, porque você sabe que Deus já fez, não foi você que fez, não foi eu que fiz, foi Ele que fez. É a vontade dEle, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então essa amada irmã, ela disse: hoje eu descanso, abençoado Elias Santos, hoje eu tenho paz. A paz que eu busquei em muitos lugares, aí eu não encontrei, mas quando eu ouvi o evangelho da graça eterna, as escamas caiu. Aconteceu Efésios 1,
Efésios 1:18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Então, foi iluminado os olhos do entendimento dela. Ela começou a entender aquilo. Ela disse que fazia muito tempo que ela era uma religiosa, mas ela não entendia isso. E quando ela ouviu, é por isso que a palavra diz, não é para quem quer, não é para quem corre. Quando o filho escuta de eita, era isso que eu estava esperando. Chega na hora certa, no momento, quando ela escutou, ela tirou aquele peso, algo que ela disse que se sentiu leve. E ela disse que foi algo que mudou para sempre. Ela disse que chorava. Ela disse que não tinha paz. Ela fazia vários sacrifícios, e aquilo não trazia paz. Aquilo ali era paliativo, como o sacrifício dos sacerdotes na lei ali. Era algo paliativo, mas quando ela entendeu que o maior sacrifício Jesus já fez lá na cruz, a única obração ele fez ali, aperfeiçoou para sempre, santificou para sempre, tirou aquele peso, libertou por completo. Ela era tipo correntes espirituais que foram tiradas, amarra que foram. E hoje ela se sente bem, em paz com Deus. É possível, abençoado Elias Santos, não ter paz com Deus? Mesmo muitas pessoas cantando, mesmo muitas pessoas fazendo muito sacrifício, não ter paz com Deus. Porque por mais que você faça, você se sente vazio. Porque não é o que eu faço, não é o que você faz, é aquilo que ele fez. Nós não fazemos para ser. Não, nós somos. Já pensou a gente você faz algo e é como se você se alimentasse e a alimentação não te satisfaz, não preenche as tuas necessidades. É o sacrifício humano. Mas quando você entende que não é o seu sacrifício, mas é o sacrifício que ele fez, que o próprio Deus, ele vem à terra e faz. O próprio Deus, ele vem à terra, assume um corpo, ele vai para a cruz, ele se torna maldito, ele carrega a cruz, ele morre nela, ele vence a morte para nos dar vida, vida eterna, paz eterna. Eu vou orar por você, abençoados, escolhidos de Deus, filhos amados. Eu vou orar nesse momento com você e por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Te louvamos, te exaltamos, agradecendo pela manhã abençoada, pela tarde abençoada. Te agradecemos porque nosso entendimento, os olhos do nosso entendimento foi iluminado através do Evangelho da Graça Eterna. Pai querido, Pai Santo, que aonde abundou o medo, a dúvida, a inquietação, a incerteza, que superabunde a certeza, porque fé é certeza, aonde abundou a falta de paz, falta de amor, que superabunde a tua paz, a tua alegria, superabunde a tua vida, a tua paz sobre
os teus filhos. Pai querido, Pai santo, é isso que eu prego, é isso que eu vivo. E neste momento, Pai, aonde estiver chegando este vídeo, pela manhã, pela tarde, pela noite, que essa certeza, esse descanso, essa paz reine sobre os teus filhos. Amém, amém. Graça eterna, paz eterna. Abba, Pai.